Vamos lá, então o nosso objetivo hoje será, né, a finalização do estudo de estruturas de decisão no PHP. E hoje a gente vê a segunda, né, estrutura de decisão, que é o switch, né, a gente faz uma comparação com o selecione, caso, né, lá na época do Visual G, na época de algoritmos, tá bom? Então, o conceito de estrutura de decisão permanece o mesmo, tá? Então, são instruções que eu vou, né, colocar no meu código e ele vai permitir, então, que determinadas partes, né, determinados blocos sejam escolhidos, né? Então, com isso, eu redireciono o fluxo dentro do meu programa, dentro da minha página web, tá? E esse redirecionamento, né, essa escolha de executa o bloco 1, executa o bloco 2, é dado por uma condição, por análise de uma condição. Tá? Hoje nós vamos estudar o switch, ele tem uma sintaxe um pouco mais simples do que o if, tá? E aí ele vai permitir então que eu faça a avaliação de uma variável, né, dentro do meu código, tá? Então uma variável inteira, uma variável do tipo string de texto, e aí teste, né, os valores para essa variável. Tá? Então essa é a intenção do switch. Então só para nós avaliarmos aqui a sintaxe, tá, dessa estrutura, tá? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Então eu vou ter aqui, olha, o switch com letra minúscula. Eu vou abrir, né, um parênteses, tá? Assim como eu fiz no if, tá? E dentro aqui eu coloco apenas uma única variável. Não vou usar operadores, né, relacionais ou operadores lógicos aqui para o switch. Tá? Eu simplesmente coloco a minha variável. Tá? E aí, para essa variável, né, então ela vai ser verificada, eu vou verificar valores para ela, mas de um modo bem diferente do que foi no if. Né? Quando era no if, eu fazia então o conteúdo da minha variável, né, igual a um determinado valor, né, ou igual a uma outra variável. Aqui não. Eu vou usar o case, que é uma palavra reservada da linguagem, então tem que ser escrito dessa maneira, case, com letra minúscula, e aí eu vou ter um label, e esse label, cada hora, ele vai ser aí, né, de acordo com o meu desejo. Então, por exemplo, aí case igual a 1, né, se eu estiver comparando valores numéricos, ou case, né, um valor de uma string, tá, se eu estiver comparando, então, valores de texto. Repare que eu tenho aqui os dois pontos, tá, e aí eu tenho o meu bloco de instrução. Dentro, nós vamos ver aqui que opcionalmente existe o break, né? Que assim como a tradução aí, né, do português, né, do inglês para o português, ele vai dar um break, né? Ele vai dar um freio aí na execução, tá? Então esse vai ser o sentido do break. E aí eu vou testar quantos valores, né, forem necessários para minha solução, tá, ok? E aí, caso não seja executado nenhum valor, eu posso determinar uma opção que nós chamamos de default, né, uma opção padrão, né, para ser executado, caso não seja executado nenhuma instrução. Então, só para a gente avaliar a sintaxe, tá, desse comando, né, em termos de fluxograma, então a gente começa recebendo a variável que vai ser verificada, né, e aí ele segue o mesmo princípio do if encadeado, né, do if, né, alinhado. Tá? Então eu vou verificar se um determinado valor é igual ao meu primeiro label, tá? Se for, então eu executo o meu bloco de instrução e encerro o meu programa. Tá? Se não, tá, eu testo ele com uma segunda possibilidade. Tá? Se for verdadeiro, executo e encerro o meu programa. Tá, ok? Se não, a gente vai testando quantas possibilidades forem necessárias para o meu problema. Né? Se a última for não, eu tenho aqui a opção padrão, né? E aí sim eu encerro a execução do meu programa, da minha página web. Tá? Então ele vai ficar dessa maneira, tá bom? Numa comparação bem simples aqui com o if, tá? Antes de passarmos, né, propriamente dito, para os exemplos, tá ok? Então, neste caso aqui, olha, repare que eu estou usando, né, eu coloquei uma variável chamada OP,
atribuir a essa variável um valor inteiro. E quando a gente viu com o if, né, eu tenho aqui, olha, a minha condição sendo verificada dentro obrigatoriamente de um parênteses, eu tenho aqui o meu OP, que é a minha variável, tá? Igual a um valor numérico, tá? Então o igual aqui são dois iguais, só para a gente relembrar aí, né, da aula 3 e da aula 4, tá? Então se essa opção for verdadeira, quer dizer, se essa condição for verdadeira, eu executo esse bloco de comando, tá? Caso contrário, né, se eu tenho um else, eu vou pegar a parte falsa. Então, nesse caso aqui, da opção, né, sendo 5, tá? A hora que eu vou testar o valor aqui, o conteúdo da variável AP valendo 5 é igual a 1? Não. Tá? Então eu venho para um else e testo. O conteúdo da variável 5, né? O conteúdo da variável AP valendo 5 é igual a 2? Não. Tenho novamente um else. O conteúdo da variável AP valendo 5 é igual a 3? Também não. Né? E aí, por fim, eu entro então aqui no último else que não há uma comparação. E neste caso eu vou falar aí que a opção foi inválida. Tá? Então, nesse caso, são apenas 3 opções válidas, 1, 2 e 3. Tá? Então, repare que eu fiz ifs, né, encadeados, quer dizer, ifs que estão ligados, né, por vários elses. Quando a gente compara e traz isso para o switch, né, como que ele vai ficar? Então, para vocês verem, olha, eu tenho aqui a minha variável OP, tá? E aí, quando eu uso o switch, eu vou colocar aqui somente a minha variável. Não há a necessidade, tá, de usar um operador relacional. Correção, não posso usar um operador relacional aqui dentro, tá? Não é que não há necessidade, é que não pode ser utilizado. Aqui dentro do switch eu vou utilizar somente, tá, a minha variável aí que eu desejo então comparar valores, tá joia? Neste caso aqui, tá, o que vai acontecer então? Tá? Então eu vou verificar se o conteúdo dessa variável OP ela é igual a 1. Então repare que ficou case 1, 2 pontos, tá? E aí eu vou colocar a menção, olha, né? A mensagem, então foi, né, escolhida a opção de número 1, tá? Neste caso, a leitura fica até mais fácil, né? Porque eu vou verificar a minha variável AP e aí eu já tenho as minhas possibilidades, os meus casos. Então, é 1? Não. É 2? Também não. É 3? Também não. Neste caso, entra no default e eu falo que ele colocou uma opção inválida. Tá? O uso do break, ele vai encerrar a execução aqui, né, do caso aí seja valor 1. Mas eu vou deixar para explicar o break agora com os exemplos. Tá? Então, com o uso dos exemplos, né, o break fica mais fácil. Né? Vamos demonstrar quando eu vou usar break, quando eu não vou utilizar o break. Tá bom? Então, passando para os exemplos,